cenário é totalmente empatado. As pesquisas vêm mostrando, ao longo desse ano, já de 2026, um cenário muito igual, né, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro e algumas outras nuances que a gente traz para poder entender também esse equilíbrio tão forte aí entre as duas grandes forças da polarização política aqui no Brasil. E o Política em Off debate isso hoje. Estou aqui com meu amigo jornalista e consultor de marketing político também, o Jefferson Rodrigues, para a gente debater esse assunto hoje, trazendo os números, né, Jefferson, da pesquisa do portal Meio por meio do Instituto Ideia. Jefferson, bem-vindo. Vamos lá conversar sobre esse cenário de empate total, né, entre os dois candidatos principais nas eleições presidenciais de 2026. Todas as pesquisas, né, que a gente está vendo, como você colocou, ao longo do ano, de diferentes institutos, elas estão já convergindo nesse empate técnico ali, dentro da margem de erro, no limite, às vezes, da margem de erro, mas está vendo essa convergência dos resultados das pesquisas. A gente não está tendo nenhuma disparidade. Mostra um cenário aberto, né? Porque totalmente aberto. Nós estamos no começo do ano. A campanha não começou. A gente tem um percentual de eleitores, de pessoas aí, que não estão nem aí, que não estão preocupadas. Então, quando a gente vê esse resultado de pesquisa, você vê, opa, tá apertado, mas ao mesmo tempo tá aberto pelo intervalo de tempo que a gente tem ainda pela frente, né? E também por uma nuance importante que a pesquisa traz, deixa eu colocar ela na tela aqui para a gente dar uma olhada. Logo na manchete a gente vê, né, que 51% do eleitorado ainda pode mudar de candidato até outubro. Então, embora esteja empatado, a gente tem uma parcela gigantesca da população que pode desempatar isso. Antes de a gente entrar nesse tópico, só ilustrando aí essa questão do equilíbrio, a gente, ao longo desse último ciclo, né, desses últimos 4 anos, a gente viu realmente oscilações, né, dos dois lados, quem estava mais em alta, quem estava mais em baixa, e essa oscilação aconteceu ao longo dos últimos 4 anos. Parece que agora, quando entra estratégia no meio, quando entra aí o pensamento eleitoral, né, quando entra a visão de que daqui a alguns meses as pessoas vão para o voto, as coisas ficam mais equilibradas. Há uma tendência de se agir depois de pensar, depois de planejar, para que nenhuma atitude gere aí problemas relacionados à imagem, à popularidade de nenhum dos dois principais candidatos. Não tem espaço para erro, né? Não tem. E talvez por isso a gente está tendo, nesse momento, um equilíbrio tão grande, né? Quer já introduzir essa questão da pesquisa, mas eu chamaria atenção para esse ponto. O pulo do gato que essa pesquisa traz para a gente não é nem os números da intenção de voto. Eu acho que o destaque da manchete aí, né? 51% dos entrevistados disseram que podem mudar. 51,4%, quase 51,5%, né? É muita gente. Metade das pessoas que responderam essa pesquisa foi, só confirmando aqui, 1.500, a amostragem delas foram 1.500 entrevistados, metade. Então, assim, vamos pensar, a gente que trabalha também com o marketing político, com a comunicação, né, o Israel, nós sabemos o momento do eleitor, como a gente fala, o momento das pessoas. As pessoas se preocupam em definir seus votos, prestar atenção de fato na eleição, quando a campanha começa, quando elas precisam de fato, está chegando, eu tenho que votar. Quanto mais longe a gente está da eleição, isso não é uma preocupação. Estamos falando do eleitor comum, as pessoas que a gente sai na rua e bate papo com vizinhos, na portaria do prédio, no supermercado. O que a gente tem?
pessoas que não estão nem aí para o cenário eleitoral, às vezes acompanham e tudo. Então, eu chego aqui, vou para a rua agora com uma lista e para as pessoas, está aqui, desses nomes aqui, quem você votaria para presidente? Na maioria das vezes o sujeito vai me responder um nome. Intenção de voto, às vezes é um automático ali, mas ainda não está no universo de decisão dele aquilo ali. Porque não é a prioridade no momento. Então, cenário apertado, empate na margem de erro ali, mas, ao mesmo tempo, um eleitor que ele ainda não prestou atenção, né? Então, o momento dele agora não é de tomada de decisão. E, com isso, você colocou aí, a gente estava falando de não ter espaço para erro. Porque o erro vai ecoar nas pessoas, né? O erro vai ecoar e vai gerar rejeição. Exatamente, e esse talvez seja o grande problema hoje, há pouco tempo da eleição, se gerar rejeição. A gente tem em relação ao governo federal, em relação ao presidente Lula, um trabalho muito grande para tentar reverter uma rejeição muito grande que o governo tem. Mas, do outro lado, é muito parecido também. O Flávio tem uma rejeição muito grande no Brasil todo. Então, para você ter ideia do equilíbrio, Jefferson, se esses 51,4% da população decidirem votar no Cabo Daciolo, é o Cabo Daciolo quem vai ganhar a eleição. É mais ou menos isso, Entendeu? O tamanho do equilíbrio e o tamanho da responsabilidade que esse 51,4% tem na decisão dessa eleição, porque eles superam os 50% da população, do eleitorado. Para onde se metade, uma fração disso aí migrar, você tem já diferenças no resultado. E totalmente. A pesquisa estimulada, que apresentou a lista para as pessoas, né? Você vai colocar aí para quem está acompanhando a gente ver. Aqui. Essa aí é a espontânea. Na espontânea, vamos destacar ali só o 25% de indeciso. Então, de cara, quando você faz a entrevista, nós temos aí uma parcela que um quarto. Não chutou nomes, simplesmente não faço a menor ideia. Um quarto das pessoas não fazem a menor ideia de quem votar, ou seja, não sabem, não estão acompanhando, não tem nenhuma informação que seja útil para que hoje elas tivessem a condição de, ao menos, apontar uma pessoa que elas podem votar no futuro. Para você ver, um quarto das pessoas não tem base alguma para indicar um nome à presidência da República. Essa leitura ela já fala muito aí. Mas quando a gente vai para outra pesquisa, está aqui a listinha de nomes, 8,5% continua indeciso. É um número que faz a diferença. Total, numa eleição que a gente está com empates aí, dentro da margem de erro, que a gente está falando aí de entre 0,5% e 2% no máximo. Com empate desse, a gente está aí com 37% do Bolsonaro, 40% do Lula. Qual é a margem de erro dessa pesquisa? A margem de erro é 2,5%. 2,5%, tá pronto. O tá empate ali está na margem, exato. Tá por aí. Então, 8,5% dos que não sabem, e aí é importante para quem não conhece a pesquisa, nesse sistema aí, o estimulado, nesse tipo de pesquisa, nesse ponto da pesquisa, são apresentados os nomes, né, para as pessoas. Então, as pessoas vão buscar na memória aquilo que elas têm, que é uma palavrinha que a gente usa muito no marketing político, qual a reputação que foi criada do candidato na cabeça da pessoa. E aí a pessoa vai dizer, não, esse nome aqui, ok, eu votaria nele, esse nome aqui eu não votaria. Então, a gente tem aí 8,5%, um número que decide a eleição. Ou seja, falando de estratégia política, Jefferson,
o foco tem que ser nos indecisos. E é uma parcela que está totalmente aberta ali. Que a gente não sabe que horas esse grupo vai tomar sua decisão, que momento. Mas você tem que dialogar, você tem que abrir, porque os números, os primeiros, Lula e Flávio Bolsonaro, são números que também a gente comparar com outras pesquisas, está dando mais ou menos isso aí, pequenas variações. Está mais ou menos cristalizado, depois a gente pode ver ali a questão da mudança, mas está mais ou menos... De Ronaldo Caiado para baixo, é o pelotão ali que vai ter que buscar se apresentar, vai ter que buscar se fazer conhecer para ter fôlego. E todo esse pelotão tira ou briga para tirar votos do Flávio. Sim. Pouquíssimas pessoas ali. Só se Esse for é o detalhe. Nossa, para tirar voto do Lula, essa turma, esse pelotão do Caiado para baixo, só se acontecer algo muito extraordinário. Ao mesmo tempo, Jefferson, olhando aí para esses números, Flávio com 37, a gente tem um Ronaldo ali com 6,5, um Renan e um Zema aparecendo com 3% cada um, e os 8% do não sabe. Sim. A gente tem um número aí para o Flávio, tá? Um quantitativo de votos que o Flávio pode buscar. Tá certo que é muito difícil buscar todos esses votos, mas buscar para vencer no primeiro turno. Ok, perfeito. Quanto mais polarizada é a eleição, né? Por mais que seja difícil, vamos para o segundo turno, mas a eleição polarizada, ela pode trazer essa surpresa para a gente. De uma vitória no primeiro turno. E aí é um problema para o Lula, né? Porque o Lula não teria até como buscar esses 8%, mas não bateria os 50%, os mais de 50%. É muito difícil um eleitor de Renan Santos largá-lo para votar no Lula. É mais fácil um eleitor do Renan desistir do Renan e votar em branco ou nulo do que migrar para o... Então, a margem que a gente tem aí para a esquerda crescer, para o Lula crescer, ela é baixíssima, é milimétrica. Ele não tem muito mais... Ele está num teto ali que ele ganharia agora votos naquela lógica do vou votar nele para evitar o outro. É a única possibilidade. Já todo o pelotão ali e o Flávio, nesse momento na liderança, eles têm um leque de eleitores para brigar entre eles, né? Dá para a gente se debruçar depois em outro momento, mas eu só vou deixar aqui para chamar a atenção do pessoal. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, desde meados de 2025, claramente numa pré-campanha. Renan Santos, sem cargo, somente com a força, e esse somente é o modo de dizer, claro, mas com a força do MBL, com a força da missão de um partido recém-fundado, empatados. É um número significativo, é interessante ver esse resultado aí. Total. Então a gente tem aí realmente um Ronaldo Caiado ali, da terceira via, vamos falar assim, se sobressaindo, mas que também não é um número muito expressivo, né? Ele vai precisar de fôlego. Exato. A margem aí para se fazer algum tipo de negociação partidária até o lançamento da oficial das chapas, e até para segundo turno também, porque a eleição realmente hoje está polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Caiado precisa chegar lá na convenção já beirando ou o ideal acima de 10%. Isso. Para ter algum fôlego para buscar algum tipo de mudança de quadro. Mas exato. Fora isso, a gente já conversou sobre isso. Eu já te perguntei algumas vezes, Jefferson, sobre o Zema desistir ou não.
Mas frente a esse quadro, olhando para esses números aí, você não acha que já passa aí pela cabeça ou do Zema ou do próprio Partido Novo um aceite, aquele convite que teria surgido para que ele fosse o vice do Flávio? Ou até o Zema tentar um outro caminho na política? Porque, veja, é muito difícil, a gente está aqui em abril, o Zema chegar até 10% ali no mês no mês de julho, final de julho, início de agosto, para ir para uma campanha eleitoral eu não falo nem do Renan, porque o Renan, acho que a questão do missão é uma missão para o futuro, vamos colocar assim, né? Como a gente também já discutiu aqui. Mas o Zema, tendo aí um trabalho já iniciado já desde 2025, foi o primeiro aí a deixar o governo, rodando aí o Brasil em agendas estratégicas, esteve aqui no Recife também. 3% é muito pouco, Jefferson. Publicamente, o Zema já deixou claro, né, em mais de uma entrevista, que ele vai até o fim com a candidatura. A gente já, interlocuções aí de bastidores, falam que existe uma ala mais bolsonarista dentro do Novo que já enxerga, que o melhor seria uma aliança com o Flávio. E aí, obviamente, essa aliança passaria pelo ponto de o Zema ser o candidato a vice. Mas ele se mantém irredutível. Então, nesse momento, vamos confiar nessa palavra do Zema, que muitas dessas pontuações que ele fez, ele tem seguido à risca até o fim. Sim. Vou colocar aquele assim, meio cabeça dura, botei na cabeça, eu vou até o fim. Então, se por acaso o Zema desistisse nesse momento, eu enxergo que a opção era ele desistir para ser vice na chapa de alguém. O Senado, Minas já está se organizando com as pré-candidaturas do Senado muito bem organizadas, inclusive no núcleo ou em torno do Zema. Se ele decide recuar, causaria uma bagunça nesse momento, que eu também não vejo a menor possibilidade de acontecer. Então, aguardemos, mas eu ainda acho que ele vai até o fim. Vamos lá, vamos ver o que acontece aí nas cenas dos próximos capítulos, o que é que o Zema vai tirar da cartola. Realmente, a gente está em abril, as coisas estão começando a esquentar, ele tem tempo para rodar, né? Vamos ver o que é que ele consegue aí pelo Brasil para aumentar aí esse percentual e, assim, manter o capital político, né? Também ele não pode chegar em julho tão desvalorizado a ponto de o PL nem querer mais ele como vice. Ele precisa se mostrar como alguém atraente, né? Exatamente. Não pode mostrar fragilidade, não pode mostrar que é alguém que não tem aderência entre a população. Vamos ver. Vamos dar uma olhada essa turma que pode mudar o voto? Vamos lá. Sobe aí pra gente, porque para quem está assistindo, o que acontece para quem está acompanhando a gente chamar atenção aí? De quem diz que vota no Lula, você vê que quase 75%, né, 73% não muda mais. O voto no Lula é um voto cristalizado. Você tem aí uma turma que vota no Lula desde 89, você tem um eleitorado extremamente fiel de esquerda, então é um voto muito cristalizado. Eu chamo, não digo nem cristalizado, é petrificado. Porque ninguém tira. O que é dele, não é do partido, é um voto dele. Isso. Então, exatamente. Isso aí a gente tem. Aí, como eu estou falando, vamos olhar o pelotão de baixo, o outro lado, o lado da direita. É aí que a coisa embola. Porque, praticamente, vamos focar nos dois, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, ambos 60% das pessoas que dizem que vão votar no Flávio
podem mudar esse voto. 69 das que falam que podem votar no Caiado. Assim, é bem mais da metade. Então, mostra o seguinte: o eleitor da direita, ele não definiu para valer quem é o representante dele. Então, nesse momento, talvez, e aí eu quero te ouvir sobre isso, Israel, mas talvez o que a gente tenha nesse momento são eleitores indo pelo caminho mais óbvio, porque era o caminho que existia. O que tem aqui? Não, então vai no Flávio. Mas se o Caiado mostrar fôlego, se o Caiado convencer, pode ser que um percentual desembarque da canoa do Flávio e migre para a canoa. Então, assim, a direita mostra que existe um campo a ser conquistado aí. Sim, eu acredito, Jefferson, que esse tipo de levantamento mostra o enfraquecimento do bolsonarismo. Tá? O bolsonarismo ele era sinônimo da direita lá atrás. Então toda a direita estava ali sobrevoando ao redor do Jair Bolsonaro. E a gente vê que, como você falou, o eleitor da direita, já que a gente está vendo os candidatos da direita aí com essa margem gigante de possibilidade de voto, possibilidade de mudança de voto, o eleitor da direita ainda não se definiu. O bolsonarista se definiu, assim como o lulista se definiu. Perfeito. Existe aí dentro do Flávio, acho que 39, inclusive, é muito para a gente dizer isso, mas ok, vamos pensar que o bolsonarista ele está ali cristalizado dentro do Flávio. Ele não vai mudar. Mas o eleitor de direita não necessariamente. Ele vai no mais viável, ele vai no melhor discurso, provavelmente, né? É exatamente isso, exatamente isso. Olhando para esse gráfico, eu entendo isso. Bolsonarismo perde força, né, ao longo dos anos, ao longo de tudo que vem ocorrendo. Embora o Brasil conservador ele exista e existe num número muito significativo do eleitorado, mas esse movimento conservador, esse eleitorado conservador, não é mais sinônimo de eleitor bolsonarista. E a gente vê justamente nesses gráficos que existe essa diferença, né? E no resultado da própria pesquisa, com o Flávio praticamente ali empatado com o Lula, o Caiado ali tá certo que é 6 pontos alguma coisa de percentual, mas é um eleitorado de direita ou conservador. A gente tem um Zema ali com os 3% dele, eleitorado conservador de direita. E temos o Renan também, que é um eleitorado conservador de direita. A gente sabe que é mais específico aí, porque a gente uma mobilização específica aqui que o MBL faz, mas é um eleitorado conservador de direita. Certo? Então, a direita, se a gente soma tudo isso, a gente vê que a direita hoje, o Brasil conservador hoje, tem mais votos do que o Brasil progressista. Perfeito. E mais opções de escolha. Então, vai ser do discurso, vai ser do posicionamento em pesquisa lá também no finalzinho, na reta final, isso acaba influenciando, da capacidade de dialogar mais com esses indecisos, com o centro e errar menos. Tá um campo muito interessante, abriu aí, essa pesquisa é a primeira que a gente tem aí no mês de abril, que dá para a gente uma noção do tamanho do desafio. Desafios muito distintos, mas ambos grandiosos. De um lado, para se conquistar uma reeleição, de outro, para se impedir uma reeleição e, ao mesmo tempo, ser o candidato que vai impedir a reeleição, porque ali a briga, hoje eu acho, Caiado e Flávio vão travar uma briga
por eleitores. Se vai dar certo ou não, vamos aguardar para ver. Cenas dos próximos capítulos. Jefferson, é isso, realmente um cenário muito equilibrado, que eu duvido que tenha um vidente que se arrisque nesse momento a dizer quem vai ganhar a eleição no Brasil. Pode apontar ali os caminhos, mas dizer quem vai ganhar é muito difícil. Tem que ser muito ousado, tá? Para dizer quem será o vencedor dessa disputa. Tá bem equilibrada mesmo. E vamos seguir num próximo programa aí, desmembrando um pouquinho mais dessa pesquisa, para a gente falar sobre o que os brasileiros responderam que é importante para eles nessas eleições, né? Convidar já a deixar o pessoal que está nos assistindo para acompanhar um pouquinho mais desses dados aí no nosso próximo encontro aqui. Maravilha. Qual é o sentimento do eleitor brasileiro? Já fica aí para o nosso próximo vídeo entender essas nuances. Jefferson, muito obrigado. Pessoal, quem está aí, muito obrigado. Não deixa aí de se inscrever no canal, não deixa de ativar as notificações para sempre receber um aviso quando a gente posta um novo vídeo. Deixa aí teu like, deixa teu comentário sobre o cenário dessa pesquisa. Diz aí pra gente quem você acha que vai ganhar essa briga aí, esse duelo de titãs que vai acontecer nessa eleição. Coloca aqui. Aqui não é pesquisa eleitoral não, mas é uma enquetezinha que a gente quer ouvir a tua opinião. Quem ganha essa eleição? Jefferson, obrigado, tá? Vamos lá. Até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal.